começa agora mais uma edição do quadro É o Bicho. E hoje a gente mudou um pouquinho de cenário, né? Isso. Até porque o tema vai ser bem diferente, né, Molo? Hoje nós vamos sair um pouquinho do cotidiano de cães e gatos, né? E vamos falar um pouquinho sobre peixes ornamentais e plantas ornamentais. E hoje o que a gente vai ver sobre esse tema, Molo? Nós vamos enfatizar mais a respeito de plantas naturais, né? Que é um tipo de aquário que hoje é muito difundido, muito utilizado, mas requer alguns detalhes bem específicos que a gente vai tentar trazer um pouquinho para o pessoal hoje. E tem uma diferença, além de, claro, ser uma espécie viva, tem alguma diferença em trocar essas plantas de plástico por plantas de verdade? O aquário traz algum benefício? Sim, primeiro que nós vamos fazer realmente um ecossistema completo. Quando a gente tem um aquário montado com motor, com oxigênio e os peixes, nós estamos falando só em fauna, né? Então aí tem os aspectos com relação à água que a gente já falou, a respeito de amônia, nitrito, para deixar esses animais saudáveis. Agora, num aquário que a gente tem animais e vegetais, aí a gente já fecha o ciclo completo de um ecossistema. E aí que vem a dificuldade. Porque quando a gente fala da natureza, a natureza ela é perfeita, ela é bela, mas ela não deixa erro nenhum acontecer. Tanto é quando o ser humano faz algum erro de jogar detritos no rio, esgoto no rio, isso aí acaba com o ecossistema, acaba com os peixes, né, e faz tudo dar errado. Então, quando a gente trabalha com um ecossistema vivo, a gente tem que ter muita responsabilidade para a gente conseguir fazer com que esse aquário fique perto do natural, perto da natureza. E no caso, isso não acaba fazendo com que a água precise de uma limpeza com mais frequência? Isso, o principal, né, do aquarismo realmente é essa limpeza, porque quando a gente fala na natureza, tudo é corrente. Você está no mar, o peixe, os animais, ele nunca está com a mesma água, porque as águas elas fluem, né? Elas têm o ciclo dela e elas fluem. No aquário você fecha o aquário com uma água só. Então a tendência dessa água é ter modificações químicas. Então é aí que a gente precisa primeiro ter um sistema de filtragem perfeito, ótimo, adequado àquela quantidade de água. Os filtros hoje em dia eles têm 3 tipos de filtragem, né? Mecânica, química e biológica. Ótimo, então isso aí resolve. Só que essa água, se você manter a mesma água no aquário, não fazer nenhuma troca, existem algumas partes químicas dela que vai se alterando, como o pH, que é acidez, amônia, nitrito. Então nisso a gente tem 2 formas de resolver. Ou seria a base de líquidos para tirar esses elementos tóxicos, ou fazendo trocas parciais da água. Como a gente já falou no programa anterior sobre aquarismo, nunca se troca toda a água do aquário. No máximo 1/3 por mês, conforme o tamanho do aquário. Mas isso seria essencial para manter a água adequada para os peixes. Bom, e esse tipo assim de espécies de plantas também varia de acordo com a espécie do peixe? Sim, algumas espécies de peixes eles se alimentam de plantas. Então, se você quer ter um aquário plantado, você não pode ter essas espécies juntas, porque eles vão se alimentar das plantas. Como o king, o carpa, ciclídeos e algumas outras espécies, eles comem plantas. Então, quando uma pessoa quer montar um aquário plantado, tem que conversar com a gente para saber que tipo de peixe que pode ser colocado nesse tipo de aquário. Com relação aos tipos de plantas, também tem a questão da água. Ela não pode ser nem muito ácida nem muito alcalina. Ela tem que ser um aquário neutro, para pouco ácido ou pouco alcalino. Aí você consegue ter um aquário plantado. Aí como alimentar as plantas? Olha
também precisam de uma alimentação específica? Isso, é interessante, porque os peixes a gente alimenta com as rações. A planta, ela necessita, primeiro, importantíssimo, de uma excelente iluminação. E a iluminação, ela tem que ser feita com lâmpadas adequadas para aquário, lâmpadas importadas, que emitem raios que não produzam o crescimento de algas, senão o aquário ia ficar totalmente esverdeado. Então a tecnologia das lâmpadas para aquários plantados são de tal forma que emitem raios para elas fazerem a fotossíntese e não crescerem algas. Essa fotossíntese, as plantas elas precisam da luz, né, que vão ativar os cloробlastos das clorofilas, que é o que eles conseguem, as plantas conseguem fazer a energia, que é a glicose dela. E ela precisa de alguns elementos, que elas pegam ou através da raiz ou através das próprias folhas, que são o nitrogênio, fósforo e potássio. Esses são a comida da planta, vamos dizer assim. E essa adubação a gente tem que fazer com os produtos de aquário plantado, tá? Que seriam líquidos que contêm esses elementos que elas precisam para fazer a nutrição das plantas. E então, esses líquidos não afetam em nada, então, também a vida dos peixes dentro dessa água. Exatamente, é tudo estudado para ser harmônico entre peixes e plantas. Então todo líquido que é utilizado para aquário já são estudados que não intoxicam nem os peixes e nem as plantas. Quem lida com natureza, eu acredito que tem alguns anos a mais de vida. Ah, claro. Bom, gente, o quadro É o Bicho fica por aqui, mas nós voltamos na próxima semana e com muito mais novidades para você. Até lá.